Chegando próximo das eleições do segundo turno, muitos relacionamentos podem entrar em conflito por causa de opiniões políticas diferentes. Mas e você? O que você acha disso? Relacionamento e política se misturam? Esse é o tema do nosso Fala Galera de hoje. Você se relacionaria com alguém com opinião política diferente da sua? Sim, porque eu acho que acredito assim, na sociedade que a gente vive é interessante a gente ter um debate sobre N motivos ou N situações. Eu acredito que isso também é uma coisa importante. Você ter uma pessoa que pensa diferente de você, até mesmo pode te mudar assim a sua opinião, ou digamos assim, seu caráter, assim, a tua visão de interpretar certas coisas. Opinião política entra em um espectro muito grande do que a gente difere. Uma coisa é você está falando de básicos como, eu sou liberal ou eu sou de esquerda. Outra coisa é quando você vai para quesitos mais ideológicos. Então, a gente vive numa dicotomia muito grande de posicionamentos. E quando a gente entra nisso, não vejo sentido em estar com alguém que pense de uma forma totalmente diferente da minha e desrespeite ideologias que eu sigo de forma muito estrita. Eu acho que a opinião política não é um fator determinante para duas pessoas que se amam ficarem juntas. Eu acredito que existem coisas, né, no dia a dia, a maneira como alguém se comporta, a maneira como alguém pensa, a maneira como alguém toma suas decisões. E eu acho que isso é importante, isso deve ser conversado. Eu acho que entre duas pessoas que se amam, as pessoas elas têm que se comunicar sobre diversos assuntos. Política pode ser um deles, mas eu não acho que um candidato diferente do seu é um fator determinante para você não estar com alguém. Eu acho que a questão política envolve muito a questão social e eu prezo muito por esse lado e eu acho que não conseguiria conviver com pessoas hoje, no quesito político, assim, com uma questão social totalmente diferente da minha, do pensamento. Eu acho que depende muito, porque dependendo da opinião, pode ser uma disseminação de ódio até contra uma minoria que talvez eu faça parte. Então, se essa pessoa não respeitar a minha existência, eu acho que não tem como existir um relacionamento sem respeito. Não é uma diferença de gosto normal. Eu não acho que, eu gosto de presunto e ele gosta de outra coisa. Eu acho que é uma coisa bem mais profunda e eu acho que a opinião política da pessoa ser diferente diz muito sobre as crenças e o que acredita e a ideologia que segue. E isso eu acho que, se não bate num relacionamento, eu não acho que funciona. Atualmente eu não tenho relação nenhuma com pessoa que tem uma opinião diferente, mas acho que eu não me privaria de me relacionar com outra pessoa só por conta da questão política. Olha, eu acho que deveria ser uma coisa conversada, acho que é uma coisa assim, bem subjetiva. Se a pessoa levar isso de fato assim, muito a sério, eu acho que ela não deveria, até para trazer um ambiente tipo assim, agradável entre o casal. Mas eu acho que eu namoraria tranquilamente se isso não fosse tipo, de fato ferir meus princípios. O assunto política seria um tema de um encontro, por exemplo? Eu acho que, assim, no dia a dia que a gente está tendo hoje, na atualidade, está sendo um tema bem que causa tipo, muito atrito, sacou? Então eu acho que não precisa abordar isso ou não. Você pode conversar sobre coisas bem mais não importantes, mas que vão trazer um ambiente mais legal para o local. Com certeza, eu sempre abordo. Quase primeira pergunta do encontro. Eu acho que de primeiro encontro, não. Eu acho que um assunto de política ele devia ser mais abordado com mais cuidado e talvez com um pouco mais de intimidade. Hoje em dia, talvez não, da forma que as pessoas estão levando, no caso, a política, né? Mas se fosse em outra época, sim, né? Você pode, querendo ou não, ir puxando um assunto, o que você acha tal governador, até mesmo para você, digamos assim, criar laços ali com a pessoa, ou vai que pode ser um futuro ali com aquela pessoa, você desenvolver, já saber como a pessoa pensa, dessa forma. Eu não iria para um encontro sem ter mais ou menos ideia de como a pessoa pensa também. Então, eu acredito que, com certeza, se não fosse abordado antes, seria abordado na hora. Eu acho que no encontro a gente deve conversar sobre várias coisas, né? E política é uma delas. Eu acho que se essa pauta vier dentro do encontro, não custa nada conversar e ser honesto sobre o que você pensa, sobre o que você acompanha.